Hello, jovens, Prof. Deise Lima na área para mais um Resumex com vocês da nossa aula do número 37 e falamos de força eletromagnética. Então começamos, pessoal, a ver a interação de movimento de carga em campo magnético. E nós damos o nome dessa interação de força magnética e nós vimos que a intensidade dessa interação vai depender o quê? Da direção. Então também depende da orientação, sendo força em uma grandeza vetorial. Então a força magnética ela pode ser caracterizada com direção, sentido e intensidade, que é o cálculo do seu módulo, beleza? Então vamos relembrar, olha só. Falamos aí, né, pessoal, de força magnética, não é verdade? Ok? Então vamos dar uma revisada, tá? Em força magnética e sobre cargas elétricas em um campo magnético. Lembrando que quando você tem movimento da carga, você tem corrente elétrica. Esse movimento de carga gera campo, certo? O campo gerado pelo movimento dessa carga interage com o campo em que ela está se movimentando e você tem aí a força magnética e nós vimos que vai depender do valor dessa carga, do valor deste campo, certo? E do valor da velocidade com qual ela está se movimentando dentro desse campo. Então, vamos ver aí alguns casos. Vamos ver em relação à direção. Quando é o quê? Paralelo, certo? Quando a velocidade é paralela às linhas de campo. Quando é paralela, a direção é o quê? Mesma direção. Então a direção ela pode ser caracterizada por ângulos de 0 grau ou 180 graus, belezinha? Lembrando que a força magnética ela é dada pelo campo, pelo valor da carga, certo? E pelo valor ali da nossa velocidade. Dependendo, né, pessoal, o que vai acontecer? Dependendo da orientação, você tem que considerar as componentes da velocidade, tá bom? Então a gente pegou ali o seno, ou seja, a velocidade vezes o seno do ângulo que a carga está em relação ao campo. Quando é paralelo, ou seja, a mesma direção, é 0 a 180, então vai ser 0, né? Então não tem força magnética atuando, que foi o que nós vimos, ok? E nesse caso, tá, pessoal? A gente fala aqui que nenhuma força vai atingir, a carga segue o quê? Um movimento retilíneo e uniforme, certo? Retilíneo e uniforme. Agora, nós vimos que quando a gente tem ali uma direção, né, gente? Uma orientação com ângulo que não é paralelo, aí sim a gente vai ter força atuando, belezinha? E essa força que ela vai atuar vai depender o quê? Se é perpendicular ou não. Se é perpendicular, você pega aquela fórmula anterior e coloca seno de 90, que é o máximo, né? Que vale 1, tá bom? Aí você vai ter o seguinte, tá? Quando a velocidade é perpendicular ao campo, a força magnética é perpendicular aos vetores de velocidade e campo. Lembra? A gente bateu muito nessa tecla. Força magnética é perpendicular. Belezinha? O que a gente pode considerar mais aí? Ela passa ali, ó, executa não um movimento retilíneo uniforme, mas sim um movimento circular uniforme, como se ela ficasse em forma aí de espiral. Então, tu tem que a força centrípeta, que é aqui, puxa, né, une ela ao centro, certo? Se equilibra com essa força magnética, então o movimento é circular aí e uniforme. Lembrando que a força magnética você vai calcular por aquela formulazinha bonitinha lá, tá? E o raio da trajetória, a gente vai lembrar que esse raio da trajetória aí depende da massa, da velocidade, diretamente proporcional e inversamente proporcional ao campo e à carga, belezinha? E a gente tem o período também, que pode ser calculado, né, por 2π vezes a massa e inversamente proporcional ao campo e ao valor da carga, certo? E nós vimos o nosso último caso, né, pessoal, que para fechar é oblíquo, ou seja, não é nem paralelo e nem perpendicular. São ângulos diferentes de 0, 180 ou 90, tá? Lembrando que a força magnética sempre vai ser perpendicular ao campo e à velocidade. A direção oblíqua é da velocidade com o campo, que é do movimento da carga. Nós vamos utilizar a mesma formulazinha, certo? Ok? Vai decompor essa velocidade como nós fizemos para poder utilizar ali o valor do seno do ângulo, tá? E a força, para a gente saber para onde ela vai estar apontando, a gente tem a regra, certo? Ela pode estar indo aqui, ó,
ela pode estar indo assim para você. Se tiver assim, ela vai estar no plano, certo? Como o exemplo que nós fizemos, tá? Se tiver com dúvida, volta lá no exemplozinho para dar uma olhada. Então aqui eu vou colocar a figurinha para vocês de como seria aquele movimento que eu falei em formato aí de espiral, que seria uma hélice o quê? Cilíndrica, certo? Que seria o movimento da nossa carga. Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Ok? E a nossa regrinha da mão, tá bom? Não esqueça pela regrinha da mão, velocidade, campo e aqui é a força. Belezinha, pessoal? Fechado? Vou deixar vocês aí resolvendo uns exercícios. Depois a gente volta para tirar as dúvidas. Até mais. Voltamos, pessoal, aí para a gente tirar as dúvidas dos exercícios sobre força magnética e vai aparecer aqui na telinha, olha só, o nosso primeiro exercício que diz o seguinte, na figura abaixo, tá aqui a figurinha aqui do lado, certo? O fio retilíneo longo transporta uma corrente elétrica de intensidade I. Uma partícula carregada com carga de mais que, olha só, positiva, se move com velocidade V perpendicular ao fio, tá certo? Então a gente pode ver aqui, ó, tá aqui, a gente já tem a corrente elétrica sendo percorrida no fio, tá aqui bonitinho, a carga tá vindo aqui, ó, como se ela fosse atacar o fio, né? Ok? Sobre essa situação, a gente pode afirmar o quê? Né? Sobre aí, a situação é correto afirmar que na posição da partícula indica na figura. A força magnética atuante sobre a partícula e o campo magnético produzido pela corrente tem direções paralelas, gente? É paralela, ó, força e campo, certo? Ó, força atuante sobre a partícula e o campo tem direções paralelas? Nós falamos o quê? Que geralmente a partícula em relação ao quê? Ao campo pode ser paralela. Agora a força ela vai ser o quê? Perpendicular, não é isso? Aí aqui a gente tem a corrente e o campo magnético por ela produzido tem direções paralelas e mesmo sentido. Qual é o fenômeno, pessoal, que a gente tem aqui? Esse fio, ele é longo, ele já está sendo, ó, tá aqui corrente, ele já está sendo percorrido por uma corrente. Logo, em volta desse fio, está gerando-se um campo, lembra? Certo? Condutor percorrido por corrente gera campo, tá? Então, o que está acontecendo? A gente tem o campo que está sendo gerado assim. Então, em relação ao movimento da carga, eu vou olhar aqui, ó, tá na mesma direção em relação ao movimento. Mas a carga, ela está se deslocando assim, certo? O campo que vai ser ali gerado, certo? Olha só, o campo está assim, a carga está assim. Ah, professora, o campo do fio em relação ao movimento da carga tem a mesma direção, mas aí a gente tem que ter cuidado com a questão que da força, não é isso? Aqui, pessoal, vou colocar o outro aqui para vocês, ó, aqui para a gente ver, certo? A figura aí, a corrente e a força magnética sobre a partícula têm direções paralelas e sentidos contrários. A aceleração da partícula causada pela força magnética é paralela ao vetor velocidade. O movimento da partícula não é afetado pela presença da corrente. Então, olha só, lembrando, aqui o que vai acontecer? A força é sempre perpendicular ao campo. O que eu falei para vocês? Regra da mão direita, tá aqui. Ó as linhas de campo aqui, ó. Isso aqui é do campo gerado no fio, certo? A nossa partícula, ela tá vindo assim. Então, tu tem a partícula aqui, tu tem, olha só, o fio aqui, ok? Colocar aqui para vocês, ó, e você tem a partícula aqui. Tá aqui a linha, tá aqui a partícula, certo? O que vai acontecer com a força? Se a força tá aqui, pessoal, ó, na verdade, se a corrente tá aqui, o campo tá aqui e a carga está aqui, o que vai acontecer? A nossa força é perpendicular ao campo. Então, se o campo tá aqui, a força vai estar acontecendo o que com ela? Perpendicular. Então, vai estar formando aqui, ó, 90 graus, tá? Eu vou colocar a figura para vocês verem melhor. Tá aí, ó, a figurinha do lado aqui. Vou colocar. Pronto, ó só. Tá aí, ó, a força vai formar 90 graus, tá certo? A partícula está se deslocando, tá bom? É como se tu tivesse aqui, ó, tá aqui agora, eu vou usar para partícula. Tá aqui a partícula, certo? Tá aqui a partícula.
a partículazinha aqui, certo? As linhas de campo, elas estão dessa forma, como está mostrado ali. Então, a força aqui, ó, pela regra, parece um tapa, né? Então, a força está como mostrada ali, belezinha? Então, pessoal, o que vai acontecer nesse caso aí? Olha só, a gente tem aqui as letras, como está aqui, a corrente e a força magnética sobre a partícula tem direções paralelas e sentidos contrários. Corrente o quê? Força magnética. A corrente não está assim, a força não está assim, então a gente vai ter o quê? Mesma direção, mas sentidos contrários. E os outros, o que tu tem que considerar? Os outros, pessoal, aqui ele fala que o movimento da partícula não é afetado, tá errado, é afetado sim, beleza? Que a aceleração da partícula causada paralela, né, pela força magnética paralela ao vetor, né, então não vai ser paralela não, tá? Ok? Aqui o que acontece? A corrente e o campo, por ela produzir, tem direções paralelas? Não, tá bom, pessoal? A corrente tem direção, ó, corrente, direção perpendicular ao campo. Agora, se tu pegar a corrente aqui do condutor e a força, aí sim é paralelo, que é a única que tem a nossa letra, acabei de colocar aí, né? Letra C. Fechado? Entendido isso, pessoal? Regrinha da mão direita. Então, aqui você vai ter que aplicar duas vezes. Uma para o fio, para você saber que a corrente está aqui, ó, e as linhas de campo estão aqui, belezinha? E uma para a carga, ó, tá aqui a carga, certo? A tua carga, ó, ela tá se movimentando, pessoal, para cá. Tá vendo a carga se movimentando aqui, ó, para cá, tá? Se a carga tá se movimentando para cá, onde é que tá a tua força, né? Ó, tá aqui, ó. Certo? Se ela estivesse movimentando para lá, que seria se afastando do fio, a tua força estaria assim. Então, tu usa a regra da mão duas vezes, belezinha? Então, se a força está aqui e a outra corrente está aqui, são os únicos que são paralelos, porque a força em relação à velocidade é perpendicular e em relação ao campo também é perpendicular, certo? E o movimento vai ser afetado sim. Então, tudo que tiver diferente dessas características, é só você marcar como sendo errado, tá bom? Belezinha? Vamos para a questão, olha só, de número 2, chegando na telinha, e fala o seguinte. Um próton, que também é uma partícula, né, pessoal? Um próton é lançado com velocidade v num campo magnético nos seguintes casos. Ó, tá ali no caso 1, o que você pode ver? Verde é a direção do próton, da velocidade dele, e B a do campo, certo? Então aqui, olha só, o que a gente tem? Partícula positiva, próton, partícula positiva. A gente tem, primeiro caso, perpendicular, né, pessoal? A velocidade do próton está perpendicular ao campo. No segundo caso, a gente fala que está paralelo, ou seja, que é perpendicular a 90 graus, certo? A nossa direção. Aqui a gente tem, ó, paralelo, no caso 0, certo? Se fosse para o outro lado, seria 180. E aqui a gente tem o quê? O mesmo caso do primeiro, mas só muda a questão do direcionamento, né? Isso aqui o próton estava no Y e aqui o próton está onde? No X, não é isso? A força magnética é respectivamente mais bem representada por... Então, olha só, vou fazer essa no quadro com vocês para a gente dar uma riscada, tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai representar por um desses aqui, beleza? Então, olha só, lembrando que a força magnética é o que, jovens? A força magnética é perpendicular ao que? Ao campo e à velocidade. Então, tu tem que ver na tua mente que é perpendicular no primeiro caso, perpendicular no segundo caso e também é perpendicular no terceiro caso, tá? Aqui o que vai acontecer? Ó, aqui, carga positiva, aqui ele já está mostrando uma orientação. Aqui, pessoal, o que vai acontecer? Aqui está entrando. Eu falei o quê? Paralelo, certo? Mas cuidado, olha só, agora eu estou vendo o xizinho. O que é xizinho? O que é xizinho, jovens? É entrando. É como se, imagina que você desenhou isso aqui no seu caderno, na sua folha, ó, você desenhou, certo? Agora imagine que você pega a ponta do lápis e você bata bem... Olha só, você vai pegar a ponta do lápis e vai bater aqui, tá? Vou até colocar aqui onde eu estou batendo a ponta do lápis. Imagine que você está tentando furar o seu caderno. Ou seja, está entrando, né? A tua partícula está entrando, tá? Então, também é o quê? Perpendicular. É porque eu não tinha visto essa bolinha, tá bom?
Agora eu estou vendo a bolinha, quer dizer que está entrando. Eu tenho 3 casos perpendiculares, belezinha? 3 casos aí perpendiculares, ok? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer, pessoal? Com a nossa força, tá? Com a nossa força aqui, ó. Aqui que vai acontecer, lembrando que o dedão aqui, ó, é a velocidade e que os dedos são nosso campo. O que vai estar acontecendo? Se tu colocar na tua mão, se você colocar na sua mãozinha, o que vai acontecer, ó? É como se estivesse apoiando a mão em cima do teu caderno, certo? Então, olha só, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tu tá apoiando, vem aqui comigo. A mão em cima do teu caderno, tá aqui, ó. Velocidade, campo. Tu tá apoiando a mão em cima do teu caderno. Se tem aqui a velocidade se movimentando aqui para cima e o campo, tu vai dar o quê? Um tapa no caderno, certo? Então tá aqui, ó. Perpendicular, né? Velocidade, campo, a força vai estar aqui, certo? Nesse caso, ela está se movimentando para cima. É como se tivesse uma formiguinha subindo ali no teu caderno, certo? A formiguinha está subindo. As linhas do teu caderno estão assim, né, pessoal? Não é isso? As linhas do caderno estão aqui. A formiguinha está andando no caderno assim em cima. O que vai acontecer? Tu vai dar um tapa para baixo. Então vai estar o quê? Entrando, certo? Vamos lá rapidinho ver a alternativa que está entrando. Vamos ver? Ah, tá aqui, ó. Entrando, a gente tem na A, tem na B, não, na B não, né? Tem na A, na C, na D e na E. Tem muitas opções, né? Com entrando, então, vamos tentar aqui matar. Ó, aqui, vamos tentar matar pelo segundo, né, pessoal? O segundo, olha só. Tu tem que estar entrando, não é isso? Tu tem que estar o quê? Entrando aí, certo? Tu tem que estar entrando, ó. Vou botar aqui a mão para vocês, ó. Tá aqui, vem cá comigo. Ó, eu vou pegar assim e vou mudar para cá, porque a velocidade tá entrando, ó. Tá aqui, tá entrando, certo? Tá entrando. Agora, a velocidade tá entrando aqui. Ó, as linhas de campo aqui. Tá aqui a força perpendicular, vou colocar aqui. Se ela tá entrando, vamos dar um tapa de novo para baixo, mas qual é a diferença? É que quando eu estou no primeiro caso, o meu tapa eu tenho que dar assim, ó. Puf, então ele vai estar entrando, tá vendo? Ó, pá, que é só o xizinho. Aí eu vou só virar e vou fazer o tapa para baixo, ó. Então a setinha vai ser o quê? Para baixo. Vamos ver qual é o caso que tem para baixo ali? A gente tem aqui, ó, na A e na E. Tá, olha só, pessoal. Qual é a diferença agora? Ah, aqui você mata pelo seguinte, ó, o caso 1 tá entrando, o caso 3 é o contrário do caso 1, então vai estar o quê? Saindo. A gente fica com a letra o quê? Com a letra E de exato, fechado. Não precisa você fazer de novo, porque você vai ver que o terceiro caso, ele é o contrário o quê? Do primeiro. Então, a tua mão, em vez de estar dando um tapa no teu caderno, é o lápis, né, que vai em direção a você, beleza? Se você for fazer pela mão, tá bom? E vamos para a nossa última questão, que fala o seguinte. Ó só, o enunciado a seguir refere-se às questões 3 e 4. Vamos ver aqui. Em um campo magnético de intensidade de 10 elevado a 3 Tesla, certo? Uma partícula com carga de 4 vezes 10 a menos 10 Coulomb é lançada com essa velocidade aqui em uma direção que forma quanto? Um ângulo de 30 com o campo magnético, certo? Então, olha só a figura aqui, ó. O campo magnético está aqui e foi considerado o lançamento na direção horizontal, belezinha? Bom, pessoal, primeira questão sobre a partícula lançada. Atua uma força que tem o quê? A força tem o quê? Ela é perpendicular, jovem. Tu tem que lembrar, ela é perpendicular ao plano quê? Do campo e da velocidade aqui, tá certo? Então, bota o lápis em cima da tua folha de caderno, vai ser perpendicular, tá? Então, aqui ele fala, tudo que é mesma direção, tu corta. Então, não é mesma direção de B, não é mesma direção de V, ela é perpendicular. Então, não é a mesma direção, mas sentido contrário. É o que? Perpendicular. Então, tu tem perpendicular aqui e perpendicular aqui, certo? Aí aqui, ó, perpendicular ao plano BV e aqui perpendicular ao plano BV. Aqui tem sentido para cima,
e aqui tem sentido para baixo, o que vai diferenciar para cima e para baixo é a tua regrinha da tua mão direita. Você vai botar ali a velocidade da partícula se movimentando, tá? Você vai botar aqui, ó, você vai botar, olha só, vou mostrar para vocês, ó, ali pelo desenho, pessoal, tá para onde? Direita, né? Então tá aqui, ó, direita, tá aqui as minhas linhas, tá aqui a minha velocidade para direita. Para onde é que eu vou dar o tapa, então? Para cima. Se fosse para esquerda, o tapa para baixo. Então é para cima, a gente fica ali com a letra D, fechado? Vamos continuar, olha só. Continuando lá, então, direção para cima, é só pegar a mãozinha e dar um tapa, tá certo? Intensidade da força, como é que você faz para calcular? Olha só, o que nós fizemos aqui? Deixa eu pegar outra cor. Campo, carga, velocidade, seno de θ. Maravilha, tá tudo na mesma unidade. Então, o campo 10⁻⁻, vezes o valor da nossa carga, vezes a velocidade e o seno de 30. Aqui a gente só fez uma separação, tá, pessoal? Ó, 4 vezes 8, 32, vezes o seno de 30. Conserva a base e somos expoentes fazendo joguinho de sinal. Então, fica 3 mais menos 10, certo? Mais 6, olha aí. 32 vezes meio é metade. 3 menos 10, certo? Menos 7 mais 6 menos 1. Pronto. Aí o que acontece? Andou uma casinha para a esquerda, sobe mais 1. Você tem 1,6 Newton. É só fazer a aplicação. Então a gente fica com a letra E de exato, viu? Olha aí, e essas foram as nossas questões e depois a gente volta com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!